Um grande estudo descobriu que homens tomando medicamentos GLP-1, como Ozempic e Wegovy, apresentaram taxas significativamente menores de disfunção erétil em comparação com homens em outros tratamentos para perda de peso. Urologistas chamaram os resultados de inesperados. Então, o que está realmente acontecendo dentro do corpo? E isso pode mudar a forma como tratamos a DE. Bem-vindo de volta ao canal. Se você se preocupa com saúde e acompanha a revolução dos GLP-1, provavelmente já ouviu falar sobre os benefícios para perda de peso, controle do açúcar no sangue e saúde cardíaca. Mas hoje estamos falando sobre algo que a maioria das pessoas ainda não está discutindo, que é a conexão entre esses medicamentos e a saúde sexual masculina. Vou te apresentar 5 coisas que você precisa saber. Primeiro, por que a disfunção erétil é mais comum e mais complicada do que a maioria das pessoas percebe? Segundo, o que o estudo realmente encontrou. Terceiro, os mecanismos biológicos que podem explicar esses resultados. Quarto, o que você pode fazer agora mesmo para apoiar sua saúde. E quinto, uma descoberta surpreendente sobre quem mais se beneficia. Fique comigo, porque esse assunto fica muito interessante. Vamos começar com o problema em si, porque a disfunção erétil é muito mais prevalente do que as piadas e os comerciais sugerem. De acordo com o estudo de envelhecimento masculino de Massachusetts, aproximadamente 52% dos homens entre 40 e 70 anos apresentam algum grau de DE. Isso não é um problema raro. Isso é a maioria. E para homens com menos de 40 anos, as taxas vêm aumentando continuamente nas últimas 2 décadas. Veja o que torna isso complicado. A DE raramente é uma coisa só. Geralmente é um sinal do seu corpo de que algo mais está acontecendo. Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, sono ruim, estresse elevado, baixa testosterona, todos esses fatores contribuem. Na verdade, cardiologistas frequentemente chamam a DE de sistema de alerta precoce para doenças cardíacas, porque os vasos sanguíneos que servem essa região do corpo são menores e mostram danos mais cedo do que os vasos maiores ao redor do coração. Então, quando um homem desenvolve DE nos seus 40 anos, não é apenas uma questão de qualidade de vida. Pode ser uma prévia do que está por vir cardiovascularmente nos próximos 5 a 10 anos. Esse contexto importa muito quando você começa a analisar o que os medicamentos GLP-1 estão fazendo no corpo, porque a sobreposição entre como esses medicamentos funcionam e o que causa DE é impressionante. Foi isso que os pesquisadores encontraram e surpreendeu muita gente na urologia. Agora, vamos falar sobre o estudo. Pesquisadores publicaram resultados examinando mais de 200 mil homens com diabetes tipo 2 e obesidade, comparando aqueles tratados com agonistas do receptor GLP-1, como a semaglutida, com aqueles tratados com outros medicamentos antidiabéticos. Os resultados mostraram que homens em uso de medicamentos GLP-1 tiveram uma incidência significativamente menor de diagnósticos de disfunção erétil ao longo do período de acompanhamento. Os urologistas não esperavam que a diferença fosse tão significativa. Então, qual é o mecanismo? Os agonistas do receptor GLP-1 atuam de várias formas interconectadas. Eles reduzem o peso corporal, o que melhora diretamente os níveis de testosterona e o equilíbrio hormonal. Eles diminuem o açúcar no sangue e reduzem a resistência à insulina, o que protege as células endoteliais que revestem seus vasos sanguíneos. A saúde endotelial é tudo quando se trata de função erétil, porque uma ereção é fundamentalmente um evento vascular. Ela requer sinalização saudável dos vasos sanguíneos e forte produção de óxido nítrico. Os medicamentos GLP-1 também reduzem a inflamação sistêmica, e a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais fatores silenciosos de danos vasculares em todo o corpo. Além disso, esses medicamentos melhoram a pressão arterial e os perfis lipídicos. Cada um desses efeitos atinge uma causa raiz da disfunção erétil. Não é uma via única.
São 5 ou 6 vias funcionando simultaneamente, o que provavelmente explica por que os pesquisadores observaram resultados tão notáveis. Isso nos leva a algo mais amplo e, francamente, mais esperançoso. Por muito tempo, a conversa sobre DE esteve focada no gerenciamento dos sintomas. Os inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, são medicamentos eficazes e não há nada de errado em usá-los. Mas eles funcionam melhorando o fluxo sanguíneo no momento. Eles não corrigem a disfunção vascular subjacente. Eles não revertem o dano metabólico. O que essa pesquisa com GLP-1 está apontando é que quando você realmente aborda as causas raiz, a disfunção metabólica, a inflamação, o dano vascular, você pode obter uma melhora real na função erétil como um benefício subsequente, não como um efeito colateral, mas como consequência do corpo se curando em um nível mais fundamental. Isso é empolgante porque muda o foco de gerenciar um sintoma para realmente restaurar a função. E abre a porta para perguntar: o que mais podemos fazer para apoiar esses mesmos sistemas biológicos? Porque nem todo mundo está usando ou deveria usar medicamentos GLP-1. Eles requerem receita médica, têm efeitos colaterais, não são para todos, mas as vias pelas quais eles funcionam, saúde vascular, inflamação, equilíbrio metabólico, essas são vias que você também pode influenciar por meio de estilo de vida, nutrição e suplementação direcionada. Falando em apoiar essas vias de forma natural, uma coisa que recomendo pesquisar é um suplemento de alta qualidade de L-arginina, ou de suporte ao óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula de sinalização que diz aos vasos sanguíneos para relaxar e dilatar, o que é central tanto para a saúde cardiovascular quanto para a saúde sexual. Um bom suplemento de óxido nítrico atua em uma das mesmas vias centrais que os medicamentos GLP-1 apoiam. Vou deixar um link na descrição para aquele que acha que vale o seu tempo. Certo, então o que você pode fazer agora mesmo, independentemente de estar usando algum medicamento? Vamos ser práticos. Número 1 é verificar seus marcadores metabólicos. Isso significa glicose em jejum, HbA1c, níveis de testosterona, perfil lipídico e pressão arterial. Você não pode gerenciar o que não mede, e muitos homens não conhecem seus números. Número 2 é priorizar o exercício cardiovascular. Mesmo 150 minutos por semana de cardio de intensidade moderada demonstraram melhorar os scores de função erétil, independentemente da perda de peso. O exercício estimula diretamente a produção de óxido nítrico nos seus vasos sanguíneos. Número 3 é reduzir a ingestão de alimentos ultraprocessados. O dano endotelial causado por uma dieta rica em carboidratos refinados e óleos vegetais é cumulativo e real. Substituí-los por alimentos integrais, gorduras saudáveis e proteínas magras faz uma diferença mensurável na saúde vascular ao longo do tempo. Número 4 é proteger o seu sono. A testosterona é produzida principalmente durante o sono profundo. Homens que dormem consistentemente menos de 6 horas apresentam níveis de testosterona significativamente mais baixos e taxas mais altas de DE. Isso é subestimado e tem solução. Número 5 é gerenciar o estresse com intenção. O cortisol cronicamente elevado pelo estresse suprime tanto a produção de testosterona quanto a função vascular. Exercício, técnicas de respiração, tempo na natureza, essas não são extras opcionais. São necessidades biológicas. Aqui está a descoberta surpreendente que prometi a você. Os homens que pareciam se beneficiar mais nos estudos com GLP-1 não eram necessariamente os homens com obesidade mais grave. Frequentemente eram homens na faixa moderada que tinham disfunção metabólica, ou seja, açúcar no sangue elevado, resistência à insulina inicial e inflamação crônica, mas que ainda não haviam desenvolvido doença manifesta. Isso importa porque desafia a ideia de que você precisa esperar até que algo esteja seriamente errado antes de agir. A janela onde a intervenção é mais eficaz costuma ser mais cedo do que pensamos.
Homens na faixa dos 40 e início dos 50 anos que estão carregando algum peso extra na região abdominal, dormindo mal e sentindo um declínio gradual de energia e vitalidade, geralmente estão exatamente nessa janela. O dano metabólico está se acumulando, mas ainda não se tornou irreversível. A outra descoberta surpreendente é psicológica. Vários pesquisadores observaram que as melhorias na função erétil nesses grupos de estudo se correlacionaram com melhorias significativas nos scores de qualidade de vida, confiança e satisfação no relacionamento. Os efeitos em cadeia de abordar essa questão vão muito além do físico. Esse é um contexto importante para entender por que levar isso a sério não é vaidade. É genuinamente sobre saúde e bem-estar a longo prazo. Deixa eu juntar tudo isso. Um grande estudo descobriu que os medicamentos GLP-1 reduziram significativamente as taxas de disfunção erétil em homens com obesidade e diabetes. O motivo parece ser que esses medicamentos atacam 5 ou 6 causas raiz da DE simultaneamente, incluindo dano vascular, inflamação, resistência à insulina e desequilíbrio hormonal. Você não precisa estar usando um medicamento GLP-1 para se beneficiar ao abordar essas mesmas causas raiz. Exercício direcionado, melhor sono, nutrição baseada em alimentos integrais e suplementação inteligente atuam nessas mesmas vias. E o melhor momento para agir é mais cedo do que você pensa. Não quando as coisas ficam sérias, mas quando você percebe os primeiros sinais. Se este vídeo acrescentou algo ao seu entendimento, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso, genuinamente, ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E na próxima semana, vamos abordar um tema que se conecta diretamente a este: o vínculo entre o declínio da testosterona e a síndrome metabólica, e o que as pesquisas mais recentes dizem sobre como revertê-lo. Você não vai querer perder esse.